A parte agora é pra roteiro, tá? E ontem eu fui ver o Alto da Compadecida 2. Porque o Alto da Compadecida 2, ele se propõe a expandir o universo, tá? Isso já é uma neura que eu vou deixar vocês pro futuro, tá? Uhum. Se vocês forem expandir o universo, para criar uma obra que realmente vá sobreviver ao tempo, tentem expandir esse universo sem referenciar a obra anterior. De desenvolvimento que o filme tem, ele joga todo no lixo para reproduzir o final do filme sendo exatamente igual ao do primeiro. O João Grilo sendo julgado no céu pelo diabo, por Deus e por Maria. O filme é cheio de metalinguagem, assim. Tem até um diálogo do João Grilo falando com a Rosinha, falando que geralmente as pessoas não gostam de continuações e acham sempre o primeiro melhor. Enfim, essas estruturas de roteiro, elas são complicadinhas, mas infelizmente são intencionais, do Alto da Compadecida. Porque o Alto da Compadecida, ele quer apelar pra nostalgia. Tanto que as críticas estão divididas. E as críticas que estão falando bem do filme falam menos de questões técnicas e mais sobre questões de nostalgia. Não que eu acho que todo filme tem que ser analisado com o livro de roteiro debaixo do braço. Tu quer uma obra que foi feita, que eu vi esses tempos agora aqui, com um livro de roteiro debaixo do braço que funcionou pra caralho? A série do Silvio Santos. Falar num conceito de roteiro chamado Save the Cat. O Save the Cat é o seguinte: se você fazer um personagem, não importa se ele for herói ou vilão, mas que ele seja 100% repulsivo, você não vai fazer o negócio funcionar. Entendeu? O Save the Cat é uma questão de roteiro que fala, cara, o personagem, ele pode ser um escroto como for, mas faça pelo menos uma cena dele salvando um gatinho. Porque aí cria um mínimo de dualidade que faz tu se apegar ao personagem. Eu vi uma análise do Entre Planos falando sobre The Office, que fala justamente sobre isso. Entendeu? Que The Office teve a primeira temporada, que o Michael Scott era um escroto do início ao fim, né? E eles perceberam, ok, a gente conseguiu a segunda temporada, mas a gente acha que se o Michael Scott continuar desse jeito, a galera não vai gostar tanto dele. Então eles dão uma suavizada no Michael Scott da segunda temporada em diante e começam a botar pontos de bondade nele, inclusive uma questão estética. Na primeira temporada, o Michael Scott, ele é praticamente calvo. Ele tem uma calvície na cabeça dele. E a partir da segunda ele tem mais cabelo. Ele parece um pouco melhor arrumado, sabe? Ele não fica tão sisudo. Isso são detalhes Save the Cat, entendeu? Bom, vamos levar em consideração uma coisa. Eu já escrevi para pessoas que eu não conheço, agora eu tô escrevendo para pessoas que eu conheço, tá? E como é interessante você fazer com que a pessoa entre na tua vibe, então você pode escrever de um jeito mais solto e mais livre, se for para a pessoa entender o que tá acontecendo, sabe? Então, eu escrevo o roteiro da seguinte forma, tá? Eu pego, boto o título da história, boto isso, aí eu boto uma sinopse, tá? E antes da sinopse, eu escrevo um negócio chamado considerações iniciais, tá? E a Uhum. partir dessas considerações iniciais, isso não tem em roteiro oficial para quadrinho, tá? Isso geralmente não acontece. Mas nas considerações iniciais, eu escrevo de um jeito para fazer com que a pessoa entenda o que eu quero do projeto. Uma referência gráfica, essa referência gráfica, ela é importante. Eu faço questão dessa referência gráfica estar no roteiro. Sabe? Se eu, tipo, ok, tem que ser desse jeito aqui. Aí eu dou meu jeito de mostrar para ver como é. Entendeu? Ao mesmo tempo que, como é um trabalho colaborativo, eu sempre, e eu deixo isso claro nos roteiros, já chegou a ler, eu sempre falo, muda o que tu quiser daí. Eu tô trabalhando no carro na ciclofaixa, né? Que eu tô começando a fazer os esboços aqui e tal. O Diogo tá participando, né? E e eu sei como o desenho do Diogo funciona. Eu sei como o traço do Diogo funciona, entendeu? E eu sei as coisas que o Diogo gosta de desenhar, as coisas que ele acha chato, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E eu tinha uma estrutura de roteiro na cabeça, né? Mas é naquelas. Se tu vai pegar os extras do Demolidor Homem Sem Medo, tem os roteiros, né? Tem algumas edições de roteiro que tu pega, desses encadernados, que eles pegam a versão do roteiro com o desenhista rabiscando o roteiro por cima, colocando algumas ressalvas, entendeu? Mas o do Homem Sem Medo é maneiro, pelo menos da primeira versão que saiu desse encadernado, porque ele tem a transcrição das conversas de telefone entre o Frank Miller e o John Romita. Ele lia os roteiros, aí ele ligava para casa do Frank Miller, e nisso ele falava, cara, eu vou mudar isso, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e ter a conversa dos dois de como eles negociam para fazer as coisas acontecerem.
entendeu? Quando tá fazendo uma HQ e dá pra. E tu sabe, tu quer fazer algo incrível, quem tá lendo vai sentir essa atmosfera. Aí, por isso que quando eu gosto de trabalhar roteiro com outras pessoas, eu escrevo esses roteiros de um jeito pra empolgar a pessoa pro quadrinho. Entendeu? Ninguém vai ler teu roteiro, cara. O pessoal vai ler o resultado final, que é o quadrinho pronto. Então tu vai ter que empolgar o desenhista. Entendeu? Com uma parada serializada, eu não vou. Eu tenho que fazer uma parada que meio que se ligue num desfecho de começo, meio e fim, com vários capítulos e tudo mais, sabe? Então eu não posso esquecer personagem, eu não posso tirar coisa do meu rabo, eu tenho que deixar tudo amarradinho, eu não posso fazer uma parada e essa parada não significar absolutamente nada na história, porque eu não estou trabalhando com a realidade, eu estou trabalhando com ficção, entendeu? Aí, tipo, sei lá, eu vou criar uma situação porque eu quero mostrar essa situação e tal, e essa situação não reverberar depois, sabe? Vai ser meio complicado. Aí a pessoa vai sentir que leu isso pra porra nenhuma. É a grila que vocês têm com filler de anime, entendeu? Que é tipo, meu Deus, isso aconteceu, mas isso não vai desenvolver nada na história. Não que eu acho que esteja obrigação tudo desenvolver pra história, sabe? Só que é naquelas, tu tem que tornar as coisas minimamente interessantes pra quem tá lendo. Por isso que é importante, por um exemplo, tu sempre, quando tu for escrever uma história serializada, tu fazer uma ficha de personagem para que ele nunca tome uma decisão que desrespeite a lore original do cara. Sabe? Por quê? Porque a gente esquece das coisas, faz parte da gente esquecer. Experimentem escrever uma história longa sem ter nenhuma anotação de como esses personagens funcionam, para vocês verem só, sabe? E é engraçado isso, é muito clichê de gente que escreve roteiro e tudo mais, mas funciona da proposta que, tipo, cara, tu vai começando e vai escrevendo, e esse que é o lance, que o diálogo é importante, né? Tu vai conversando com as pessoas e vai se empolgando e vai fazendo coisa. Meio que os personagens começam a se escrever sozinhos, sabe? Uhum. Aí tu não se preocupa tanto com isso, tipo, meu personagem é vazio, não sei o que e tal, porque tu pisca o olho, parece que tu tá escrevendo, não é que tu criou a parada, sabe? Fica mais uma questão de, tipo, tu só tá relatando o que tá acontecendo. Por aí. Eu dou uma dica. Tenta pesquisar tudo que tu acha de coisas que se encaixam nessa estética para dar uma observada. Uma coisa que eu faço no carro na ciclofaixa, né, é justamente dar as referências pro Diogo do que eu quero, que tipo, ok, isso aqui eu quero que tipo, eu construí essa história através dessas coisas aqui que eu acabei usando como inspiração. Uhum. Entendeu? Tipo, eu Sim. quero uma história tal, então eu leio as coisas que sejam mais ou menos nessa pegada para tentar criar a minha história, entendeu? Ao mesmo tempo que todo autor tem que ser uma pessoa eclética. Se tu não ser uma pessoa eclética, tu vira um bot de inteligência artificial. É a minha birra com os otakus. Uhum.